Olá, boa noite. Está começando mais um TV Com Tudo Mais nesta terça-feira, 16 de julho e sempre com conteúdos interessantes para você. Olha só, quem nunca teve o rendimento profissional afetado pelo estado emocional? E não apenas na carreira, a vida pessoal fica também alterada quando nós não estamos em equilíbrio, não é verdade? Esse é o tema que a coach explica logo mais. Hoje é dia do quadro Eu S.A. com a coach Carolina Linhares. Carolina, boa noite. Tudo bem? Algumas vezes nós temos um desempenho ótimo, incrível. Outras vezes, mais ou menos, né? Um pouco satisfatórios. O nosso estado emocional, nosso estado de espírito, reflete no nosso dia a dia, nas nossas atitudes profissionais, principalmente? Sim, com certeza. Eu falo tanto aqui no programa sobre como conquistar metas, como focar nos seus objetivos, como ter produtividade. E é muito importante as pessoas entenderem, porque elas às vezes assim, Carolina, eu tô focada em meta, eu tenho um objetivo, eu quero muito que aconteça. Mas muitas vezes isso não acontece exatamente por eu não saber gerenciar esse meu estado emocional, né? Então é extremamente importante o gerenciamento do estado emocional para que eu possa, de fato, transmitir ao meu cérebro essa vontade de fazer acontecer e ter estímulo e motivação para que, de fato, eu consiga quebrar as barreiras do dia a dia que acontecem e enfrentar esse meu objetivo e conseguir obter sucesso. Porque muitas vezes esse querer fazer alguma coisa já é um bom caminho, querer. Mas, de repente, o teu cérebro, a tua postura, ou o teu movimento mostra uma não vontade. E aí isso não é conquistado, entendeu? Então a gente tem que trabalhar esse todo que começa pelo estado emocional para que depois eu vá transformando isso em comportamento e alcançar o meu objetivo. Então a gente precisa mudar algumas atitudes em relação ao corpo e também o lado da nossa mente, e focar alguma coisa diferente, mudar aquilo que nós estamos pensando. Exatamente, exatamente. Então assim, por exemplo, o que você quer da sua vida? Aí uma pessoa pode responder assim, eu quero um casamento feliz, eu quero dinheiro. Na verdade, a pessoa não quer a coisa em si, não é o dinheiro, não é o casamento feliz. Que ele proporciona. E é exatamente o sentimento que isso tudo proporciona. E a partir daí é que a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar exatamente em saber receber esse sentimento. Então, isso na verdade, não é uma coisa que é apenas na mente. É um exercício do todo, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar desde o meu corpo para receber esse sentimento, para viver esse sentimento, como também, né, os meus comportamentos e assim por diante. Então, a gente ouvir as pessoas comentarem que, dependendo de como a gente está emocionalmente, o corpo vai no mesmo embalo, né? Exatamente. Então, respondendo a pergunta, é exatamente isso. Se a gente para perceber uma pessoa que está deprimida, né? Ela, de repente, ela até gostaria de estar diferente, mas ela está num estado emocional deprimido. O corpo dela todo se responde a isso. Na verdade, muitas vezes o próprio corpo faz com que a depressão aumente ou não. Por exemplo, uma pessoa que está cabisbaixa, né, tá com a postura super arcada e assim por diante. Isso favorece muitas vezes para que ela não melhore essa depressão, né? Então, um dos exercícios que a gente propõe é exatamente trabalhar o corpo no movimento para que ele proporcione uma melhora no teu estado emocional. Então, se tu estás vendo que, tipo, alguma coisa na tua vida aconteceu que não foi legal, que te deixou chateado, acontece com todo mundo. Então, assim, comece a trabalhar o seu corpo com esse sentimento, né? De que então, forma? Assim, existem três instâncias. Primeiro, postural, né? Então, a coisa de cuidar da postura. Segunda, é a expressão facial, né? Então a gente também cuidar da expressão facial.
E a terceira é a questão do movimento, né? A questão da respiração, né? A respiração, a postura e a expressão facial, elas estão ligadas exatamente para que a gente trabalhe esse exercício e esse exercício faça com que esse movimento gere uma energia emocional pro teu cérebro. Então, assim, existem várias técnicas para a gente elevar a nossa postura e exatamente contribuir para a nossa energia emocional ser modificada. Mas uma delas é trabalhar o corpo para que o corpo mostre uma nova energia ao nosso cérebro e isso transforme, então, o nosso sentimento. Muito bom, né? Quem não passa por isso, exatamente. E a gente tem que entender que nós, seres humanos, nós temos potes de energia, tanto positiva quanto negativa. A gente tem que exatamente calibrar esses nossos potes. É muito mais frequente nós termos pensamentos negativos do que positivos. Tá? Por que isso? Por que essa atração, então? Por que essa atração, né? Exatamente porque a gente vive numa sociedade em que vamos dizer assim, a nossa autoestima ela é muito bombardeada, né? Então a gente sempre está à procura do corpo perfeito, nunca o perfeito é o nosso, o perfeito é sempre do outro, né? A gente sempre, enquanto criança, na nossa educação, a gente é bombardeado de não, né? De não pode, não merece e assim por diante. Então, assim, o nosso aprendizado vem com muito estímulo negativo, né? Então, o nosso cérebro, ele sempre traz uma energia, um estímulo negativo inicialmente, né? Como, eu não posso, eu não devo, eu não consigo e assim por diante. Então, isso é o pote de energia que nós carregamos negativo, né? E, obviamente, que a gente tem que saber aumentar o nosso pote. O negativo, ele já existe, né? Muitas vezes, se tu parar para pensar, eu vou fazer tal coisa, geralmente vem uma mensagem negativa, né? Então a gente tem que saber escutar essa mensagem e aumentar o nosso pote de energia positiva, né? Que é aquela energia, eu estou falando de energia emocional, que são essas mensagens que vêm do nosso cérebro. Então, aumentar esse pote de energia emocional, por quê? Porque a partir do momento em que eu cuido com o meu corpo, que é a minha postura, a minha respiração, a minha expressão facial, eu aumento essa energia positiva e, consequentemente, isso gera comportamentos positivos. Dizem, entendeu? Que a mente é capaz de curar, né? Então, se você pensa de uma forma exatamente. Positiva e ainda então, olha só, trabalha o corpo inicialmente, o exercício que eu estou propondo é trabalhar o corpo inicialmente, porque o corpo estimula a mente e a mente, obviamente, faz a ação do comportamento ser positivo e isso gerar resultado. Tem um exercício específico para você ensinar hoje aqui no nosso estúdio? Existem muitos exercícios nesse caso, mas eu gostaria, assim, de propor um que eu acho que a pessoa pode até fazer sozinha com a parede, né? Então, assim, por exemplo, propõe alguma coisa para alguém, tá? Que pode ser, se alguém, a parede, de uma forma pouco entusiasmada, né? Onde você usa um tom de voz muito ameno e a sua energia mais para baixo, né? Então, propõe isso, né? Então, de uma forma amena, com a energia mais para baixo e com a voz pouco entusiasmada. E depois propõe com uma voz entusiasmada, com uma energia mais alta e com uma postura mais elevada. Olha a diferença que essas duas condutas, né, vão ter. E isso, na verdade, é só um exercício para a gente ver como faz a diferença, né? Então, por exemplo, eu chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu gostaria que tu fizesse isso por mim, porque isso é muito importante, isso vai ser bom, isso vai gerar resultado. Agora, eu chegar para uma pessoa e dizer assim, é muito importante fazer isso, porque isso vai gerar um resultado, isso vai fazer com que nós conquistamos o sucesso. Então, essa diferença é exatamente a diferença que nós temos que mostrar para nós mesmos como que nós devemos atuar com a nossa mente, né? Então, o objetivo de hoje é mostrar que
que o estado emocional, a maneira qual nós nos postamos perante a vida, faz diferença, sim, na conquista dos nossos objetivos. Ótimo, então para você que perdeu algum momento aqui deste quadro, pode acessar o site carolinalinhares.com e aprender a gerenciar o seu emocional. Obrigada, Carolina. Até Obrigada o próximo também. programa. Este foi o quadro Eu S.A. todas as terças e quintas-feiras aqui no TV Com Tudo Mais.